são aquelas coisas estranhas que vemos flutuando no olho. Você já reparou em uma mancha estranha, parecida com um verme, vagando sem rumo no seu campo de visão? Essas pequenas linhas onduladas, ou moscas volantes, são experimentadas por cerca de 7 a cada 10 pessoas e são vistas principalmente quando olhamos para algo brilhante, como um céu azul. Moscas volantes são sombras projetadas por objetos suspensos na substância transparente e gelatinosa que compõe a maior parte do interior do olho. Essa substância é chamada de humor vítreo e ajuda a manter a forma arredondada do olho. As manchas que vemos são normalmente proteínas do gel vítreo que se juntaram. Esses aglomerados de proteínas bloqueiam a luz e então projetam uma sombra na retina. As moscas volantes geralmente aparecem como círculos ou girinos transparentes e permanecem para sempre em seus olhos. Elas podem ser causadas pelo encolhimento do gel vítreo, que ocorre naturalmente conforme envelhecemos. À medida que o vítreo se afasta da retina, pedaços de detritos podem entrar no gel e ficam ali flutuando. Mas não há com que se preocupar. As moscas volantes geralmente são apenas um aborrecimento com o qual as pessoas se acostumam. Apenas em casos raros podem prejudicar a visão, e aí é necessária uma cirurgia. O que é essa sensação de facada no peito que muitos de nós sentimos? Dor no peito. A primeira coisa em que nos preocupamos é a possibilidade de um ataque cardíaco, não é mesmo? De fato, quando essa dor vem, é bom não ignorar. Mas é importante saber que existem várias causas e nem todas são prejudiciais. Se você já teve uma dor aguda e repentina no peito, pode ter sido uma condição chamada Síndrome de Captura Precordial, abreviada como PCS. A boa notícia é que, ao contrário de um ataque cardíaco, não é prejudicial, muito menos fatal. Ao contrário de um ataque cardíaco, a dor não irradia ou se espalha para outras áreas do corpo. E, novamente, diferente de um infarto, o PCS não causa outros sintomas como tontura ou náuseas, por exemplo. Em vez disso, a dor é localizada em uma área na frente ou na lateral do tórax, geralmente não maior que 1 a 2 dedos de largura. O PCS desaparece tão rápido e repentinamente quanto surge, com sensações que duram entre 30 segundos e 3 minutos. Os médicos ainda não sabem exatamente o que desencadeia um ataque, mas a maioria dos especialistas acredita que a dor é causada pela irritação ou compressão dos nervos no revestimento interno da cavidade torácica e não tem origem em danos no coração ou pulmões. Por que algumas pessoas têm um pequeno buraco na orelha? Você conhece alguém que tem um buraco quase imperceptível, onde a parte superior da cartilagem da orelha encontra o rosto? É raro, e menos de 1% das pessoas no Brasil possuem essa característica, que é mais comum na Ásia e em partes da África. O buraquinho é um distúrbio congênito chamado seio pré-auricular. Embora inofensivo por si só, pode ser suscetível à infecção. É formado pelo primeiro e segundo arcos faríngeos. Essa é uma estrutura encontrada em todos os vertebrados que ocorre durante o desenvolvimento embrionário. Nos mamíferos, eles formam as estruturas da cabeça e do pescoço, mas nos peixes também ajuda a desenvolver suas guelras. Nos humanos, talvez seja apenas um resquício evolutivo. Alguns biólogos especulam que os buracos sejam um remanescente evolutivo de brânquias de peixe, mas a hipótese nunca foi confirmada. Por que às vezes damos um pulo violento antes de cair no sono? Quase todo mundo tem, vez ou outra. Estamos quase dormindo
e de repente parece que nosso corpo levou um choque, dando um pequeno pulo e às vezes fazendo a pessoa acordar novamente. Isso tem um nome: espasmo hípnico. E pode ocorrer espontaneamente ou pode ser induzido por som, luz ou outros estímulos externos. Algumas pessoas relatam espasmos hípnicos acompanhadas de alucinações, sonhos, sensação de queda, luzes fortes ou ruídos vindos de dentro da cabeça. Muitos indivíduos podem ter esses espasmos sem saber, já que as contrações musculares muitas vezes não são lembradas, particularmente se não causam o despertar de uma pessoa. Alguns cientistas acreditam que certos fatores como o estresse, ansiedade, fadiga, cafeína e privação de sono podem aumentar a frequência ou a gravidade dos espasmos hípnicos. Mas por que eles acontecem? Segundo os médicos, uma hipótese diz que os espasmos são uma parte natural da transição do corpo do estado de alerta para o sono e ocorrem quando os nervos disparam por algum motivo por todo o corpo durante o processo. Outra ideia popular adota uma abordagem mais evolutiva para o fenômeno, explicando que os espasmos são um antigo reflexo dos primatas durante o início do sono. O cérebro interpreta mal o relaxamento muscular quando nos deitamos, como um sinal de que o primata adormecido está caindo de uma árvore e faz com que os músculos reajam rapidamente. Na maioria das vezes, os espasmos hípnicos são normais e não há nada para se preocupar. Mas se eles estão perturbando muito o seu sono e acontecem com muita frequência, você deve conversar com um especialista em sono sobre suas preocupações. Por que algumas pessoas possuem veias saltadas em seu corpo? O nosso corpo precisa de um grande suprimento de sangue, e é por isso que ele é repleto de veias e artérias por todos os lados. Para se ter uma ideia, caso fôssemos capazes de esticar todos os vasos sanguíneos em uma linha contínua, ela teria comprimento o suficiente para dar 4 voltas ao mundo. Normalmente, esses vasos ficam todos escondidos, mas em algumas situações podem ficar muito evidentes. Uma das principais causas são exercícios físicos intensos. O autor dessa foto, por exemplo, atirou após uma intensa rotina de exercícios na academia. Quando uma pessoa está se exercitando, as frequências cardíaca e respiratória ficam mais aceleradas, aumentando o aporte sanguíneo. O músculo, por sua vez, demanda mais nutrientes, como o oxigênio e o glicogênio, porque está trabalhando rapidamente, o que faz crescer a quantidade de sangue circulando nas veias. Mas não basta apenas malhar para ter uma vasodilatação. Existe também uma condição genética e uma baixa concentração de gordura. Se a pessoa tem veias saltadas por causa de exercícios, não há problema algum. Mas se a pessoa for sedentária, fuma ou toma pílulas anticoncepcionais, pode ser sinal de alguma patologia, como as varizes. Por que levantar rápido dá tontura? É um fenômeno comum com um nome incomum: hipotensão ortostática. Significa apenas que a sua pressão arterial cai e você se sente um pouco tonto por um momento. Isso acontece por 2 razões. Uma delas é que quando estamos deitados ou sentados, a força que o coração faz para bombear o sangue é uma, e quando estamos de pé é outra, bem maior por sinal. Quando levantamos rápido, o coração demora um pouco para se ajustar e o sangue chega em quantidade menor ao cérebro, causando tontura. Outra razão para a tontura está em nossos ouvidos. Lá fica o labirinto, uma região em formato de caracol que abriga um líquido viscoso e é o centro de equilíbrio do corpo. Esse líquido muda de posição conforme os nossos movimentos, avisando o cérebro se estamos em pé, sentados,
deitados ou girando.